61. Dragon Ball Legend capítulo 446. O resultado é uma conclusão inevitável. Autor, conexão da folha de bordo. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não se esqueça de conferir o site. Tagoma ficou assustado com a aura imponente de Shia, então recuou. De repente, Tagoma lembrou da disposição arrogante e tirânica do rei Freeza, então imediatamente recuperou um pouco de confiança. O grande rei Freeza é naturalmente bem. Quem diabos é você, e por que o está atrapalhando minha missão? Se você sabe o seu lugar, saia imediatamente do caminho, caso contrário, o rei Freeza não vai te perdoar. Como se não tivesse ouvido o grito de Tagoma, Shia ergueu as sobrancelhas e murmurou para si mesmo, impossível, Freeza claramente foi bombardeado por mim, e até a aura dele desapareceu. Como ele ainda poderia estar vivo? Shia ficou um pouco confuso. Naquela época, ele tinha verificado a aura de Freeza e decidido ir embora depois que a aura de Freeza desapareceu. De alguma forma, porém, Freeza ainda está vivendo bem. Como isso poderia ser? Ele sabia que não havia necessidade daquele alienígena enganá-lo, então Freeza deveria estar vivo. A habilidade suprema de salvar vidas do demônio do gelo. Shia não sabia disso de jeito nenhum. Esquece. E daí se ele estiver vivo? Eu vou matá-lo de novo. Uma luz fria indistinta piscou em seus olhos verdes e balançou a cabeça. Shia ergueu a cabeça para olhar para Tagoma e disse com um sorriso, Ei, alienígena, embora você esteja feia, suas habilidades não são ruins. 420.000 poder de batalha é muito raramente visto. Mas, foi uma pena que ele tenha vindo à Terra. Ao ver a expressão indiferente e sem emoção de Shia, e os olhos verdes que pareciam olhar para uma formiga, o coração de Tagoma disparou. O ressentimento subiu instantaneamente ao seu coração. Sua expressão ficou feia, e ele gritou apontando o dedo para Shia, você está realmente cortejando a morte. Deixe-me sacrificar sua vida ao seu hoje. Então você se chama Tagoma. O olhar tranquilo de Shia não colocou Tagoma em seus olhos de jeito nenhum. Tagoma estava irritado, mas Tien Shinhan e Vegeta achavam que era esperado. Suas expressões relaxaram. Agora que Shia apareceu pessoalmente, essa pequena corporação Freeza não é nada com que se preocupar. De qualquer forma, ele é o líder dos Saiyajins do planeta Ongsan. Ainda teria medo do subordinado insignificante de Freeza. Agora que o professor está aqui, a crise da Terra acabou, sussurrou Tien Shinhan para Goku ao lado. Até o Freeza tem medo do Super Saiyajin, e mesmo assim esse alienígena insignificante Tagoma ousa provocá-lo. Vegeta zombou, mesmo que o poderoso poder de batalha de Tagoma o fizesse tremer de medo. Naquele momento, porém, ele estava ansioso para ver Shia demonstrar o poder do Super Saiyajin. Ele estava ansioso. Vamos, deixa eu dar uma boa olhada. Goku também observava com expectativa. Ele sabia há muito tempo que Shia era muito poderoso, mas não tinha certeza de quão forte ele realmente era. Nappa parecia confuso. Das pessoas presentes no local, só Nappa não fazia ideia da força de Shia, mas no momento, seus ferimentos eram muito graves, então como ele teria tempo para prestar atenção em Shia? Planeta do Kai. Como o centro de onde a área norte é gerida, embora este lugar não seja grande, é possível observar tudo o que acontece dentro da área norte. Desde que Shiar e outros apareceram na Terra, Norte Kai ficou sem palavras, dizendo incrédulo, esses são os Saiyajins do planeta Ongsan mencionados por Tien Shinhan e outros. Eles são muito mais poderosos do que os Saiyajins do planeta Vegeta. Aquela pessoa de cabelos dourados liderando as tropas é um Super Saiyajin. Super Saiyajin já havia aparecido na história da área norte, mas foi há muitos anos, e ele se lembra disso apenas vagamente. É só que esses Saiyajins não só não têm aura maligna, em vez disso, são compostos e calmos. Isso fez com que Notkai, que havia resistido a ventos fortes e ondas altas, não conseguisse se adaptar por um momento. Desde quando os cruéis Saiyajins realmente começaram a proteger a paz do universo. Mas, de qualquer forma, a crise da Terra finalmente acabou. Norte-Kai suspirou por dentro. Ele percebe que todos os Saiyajins que chegaram à Terra são todos especialistas, e alguns deles até têm força que supera sua imaginação. Em uma floresta escura, uma explosão sacudiu o céu. Yancha foi cercado por mais de 10 alienígenas, enquanto as esferas espirituais brancas continuavam a voar pelo ar sob seus comandos. Com uma mão, ele produziu de 5 a 6 bolas de energia. Mas os alienígenas que cercavam Yancha não eram fracos.
E na situação dos dois Kaioken, Yancha inesperadamente não conseguiu aproveitar a vantagem. Com o passar do tempo, o enorme fardo em seu corpo o fez ofegar violentamente. Droga, esses alienígenas são muito problemáticos. Enxugando suor, as pálpebras de Yancha estavam ficando pesadas aos poucos, os músculos por todo o corpo doendo. Puxi, um alienígena, morreu sob seu ataque. Enquanto o sangue escorria do céu, alguns outros alienígenas atacaram Yancha ferozmente, com luz vermelha emanando de seus olhos. Quando Yancha entrou em crise, figuras vermelhas escuras voaram até seu lado. Depois que chegaram, atacaram ferozmente aqueles alienígenas sem dizer uma palavra e os destruíram como ervas secas esmagando, transformando a dúzia de alienígenas em cinzas. Você é? Yancha ficou surpreso com os Saiyajins que o ajudaram, pensando em sua identidade. Saiyajin Gil, recebi uma ordem de Sua Majestade Shiaya para matar todos os alienígenas. Esse Saiyajin disse rigidamente, e então, independentemente da reação de Yancha, ele conduziu sua equipe para outra aura. Yancha flutuou no ar, perdido em pensamentos, antes de ficar extasiado. Ótimo, os Saiyajins do planeta Ungsan realmente correram para cá. Depois de observar a batalha à distância e perceber cuidadosamente, Yancha ficou chocado. A julgar pelas auras densamente concentradas, muitos Saiyajins pareciam ter vindo à Terra. Uala! Acima da vasta Terra, uma energia maligna varreu. Tagoma rugiu enquanto a aura negra comoveu por todo o seu corpo se expandia. Ele se abaixou enquanto seus pés exerciam força, e com um estalo, as camadas de rocha se racharam. Seu corpo brilhou, e sua figura de repente borrou e então voou como um projétil de artilharia. Sua velocidade era tão alta que ele chegou instantaneamente na frente de Shiaya. Vai para o inferno. Esfera de super-energia. Rugindo ferozmente, a poderosa energia reunida em sua mão explodiu com relâmpagos negros como tinta, e ao mesmo tempo, sua palma perfurou o ar, pressionando diretamente em direção a Shiaya com sons altos e estrondosos. Começou. Ao olhar para o ataque de lançamento de Tagoma, uma sensação de crise instintivamente passou pelas mentes de Goku, Tien Shinhan e Vegeta, e eles não puderam deixar de pensar em como responder se estivessem enfrentando essa técnica. Mas logo perceberam que era inútil pensar em tudo isso porque, diante do ataque em força total da Tagoma, simplesmente não tem capacidade para resistir. Uma derrota esmagadora. Eles chegaram a uma conclusão comum. E ao mesmo tempo, eles também estavam expectantes, sem saber como Shiaya reagiria. A velocidade de Tagoma era rápida demais e havia superado a capacidade de captura visual deles, mas Shiaya olhava com indiferença. Vendo que estava prestes a vencer, os olhos de víbora de Tagoma brilharam, e os cantos de sua boca se curvaram em um sorriso de desprezo, mas logo seu sorriso ficou tenso, ele só tocava no ar vazio. A figura de Shiaya já havia desaparecido há muito tempo. O que está acontecendo? Agora ele claramente ainda estava ali. Tagoma ficou nervosa. De repente, uma sensação de perigo invadiu, e ele sentiu um frio no coração. Bang! Uma sombra negra voou para fora. Tagoma parecia confuso quando uma flecha de sangue saiu de sua boca. Seu corpo se contorceu de forma anormal, e então ele se deitou no chão, tremendo. Aconteceu tão rápido que, do começo ao fim, se passou menos de um segundo. Vendo isso, fosse Goku, Tien Shinhan ou Vegeta, o couro cabeludo deles ficou dormente. A velocidade de ataque de Shiaya era tão rápida que nem mesmo os reflexos deles conseguiam acompanhar. Mais cedo, Tagoma claramente estava prestes a vencer, mas no momento seguinte, foi brutalmente derrubado no chão. O que aconteceu naquele momento? E como Shiaya fez isso? Ninguém sabe. Você. Quem é você? É impossível para uma pessoa comum ter tanto poder. Tagoma, que estava impotente no chão, de repente mostrou uma expressão assustada, como se tivesse visto algo aterrorizante. Uma situação tão impotente, ele só havia experimentado diante do Rei Freeza. Essa pessoa tem a mesma força do Rei Freeza. Impossível, o Rei Freeza é um imperador invencível do universo. Como alguém poderia estar em pé de igualdade com Sua Majestade? Caminhando até ele, Shiaya se agachou e esmagou um detector de energia no ouvido de Tagoma antes de dizer friamente: sou líder dos Saiyajins do planeta Ongsan, e também alguém que Freeza nunca conseguiu derrotar. Impossível, o Rei Freeza é invencível. No meio da conversa, Tagoma de repente lembrou de algo, seus olhos escureceram e ele desmaiou.
Dragon Ball Legend capítulo 447 Terráqueo, você tem muita coragem. Ele desmaiou. Xiaia ficou atônito. Goku e Tien Shinhan se aproximaram, e Tien Shinhan perguntou, professor, você não matou ele? Xiaia disse sorrindo, a força desse cara é muito boa. Por enquanto, mantém-no vivo. Você não acha que ter uma pessoa que não precisa de piedade como parceiro de treino vai te ajudar a crescer? Xiaia tinha um leve sorriso no rosto. Tagoma ser usada como saco de areia para treinamento poderia ser considerado uma espécie de uso de resíduo. Falando nisso, Frieza conseguiu ficar mais forte porque tinha Tagoma como parceiro de treino. Se 4 meses não fossem suficientes, então 8 meses seriam. Claro, é só uma piada. É ridículo como Frieza ficou tão poderoso em 4 meses. Quando Xiaia disse isso, Goku e Tien Shinhan mostraram expressões pensativas. Olhando para Tagoma, que já havia desmaiado, seus olhos brilhavam de empolgação. Vegeta, nos encontramos de novo. Você também veio à Terra. Xiaia se aproximou de Vegeta e o cumprimentou. A expressão de Vegeta estava rígida, aparentemente um pouco envergonhado enquanto assentia de forma desajeitada. Na frente de Xiaia, ele não estava qualificado para mostrar arrogância. Os cantos da boca de Vegeta se moveram enquanto ele perguntava, como está o Tarble? Xiaia assentiu. Ele está vivendo bem no planeta Ongsan, talvez em breve se case com uma Saiyajin. Ao saber que Tarble estava vivendo sem preocupações, Vegeta ficou à vontade e assentiu para Xiaia. Então disse a Nappa com um rosto calmo, vamos, estamos deixando a Terra. Indo embora agora. Mas aqueles Saiyajins? Nappa olhou com inveja para os guerreiros Saiyajins massacrando alienígenas no céu. Seus corpos robustos e as lindas armaduras de batalha. Se ele pudesse se juntar a eles, seria ótimo. Vegeta o encarou friamente, pensando, estou com pressa para ir ao planeta Namek e encontrar as esferas do dragão. Há a chance de vazar a notícia da existência dele, já que muita gente sabe, e também não tenho tempo para levar o Nappa, esse fardo. Além disso, quanto menos as pessoas souberem sobre as esferas do dragão do planeta Namek, melhor. Então, ele disse resoluto, se quiser ficar, fique, você não precisa me seguir no futuro. Depois disso, ele imediatamente voou para longe. Nappa quis falar, mas hesitou e, no fim, finalmente não escolheu sair com Vegeta. Senhor. Nappa se aproximou e falou de forma bajuladora. Xiaia olhou para ele e não falou. Nappa não teve escolha a não ser ficar de lado, sentindo-se envergonhado. Xiaia não tinha uma impressão favorável de Nappa, mas não o matou deliberadamente. Nappa também era uma pessoa miserável. Ele quase não teve dias bons sob Vegeta. Na obra original, ele foi morto por Vegeta. Agora que Nappa escolheu ficar, seria levado de volta ao planeta Ongsan. Quanto a mudar de página no futuro ou não, não era da conta de Xiaia. Os Saiyajins do atual planeta Ongsan já eram suficientemente poderosos. Não importava se Nappa estava lá ou não. Se ele não se comportasse direito, ninguém culparia Xiaia por ser cruel. Por outro lado, com a intervenção de poderosos 2000 Saiyajins, os mais de 10.000 alienígenas trazidos por Tagoma foram derrotados, sem conseguir oferecer resistência. Depois de um tempo, os 2000 Saiyajins retornaram, um após o outro, e depois, Kuririn e Xixi também voaram por cima. Os filhos de Xiaia também subiram, claramente animados. Senhor Xiaia, todos os inimigos foram mortos. Olex, que estava no comando da missão, relatou com expressão calma. Assentindo com um sorriso, Xiaia olhou para seus filhos, apenas para ver que seus rostos estavam vermelhos, como se não tivessem tido o suficiente. Os inimigos desta vez eram poucos e fracos demais, então não tinham se divertido totalmente. Xiaia, muito obrigado. Se você não tivesse vindo, não saberíamos o que fazer. Disse Kuririn, dando tapinhas no peito enquanto cuidava do medo persistente. Sim, graças a todos vocês, disseram Yancha e Yajirobe. Xixi também agradeceu, e depois pareceu um pouco triste. É uma pena que, depois da morte do Piccolo, o velho Kami também tenha morrido. Sem as esferas do dragão, aqueles que morreram na Terra não podem ser ressuscitados. Xiaia observou suas expressões, mas não disse imediatamente que o planeta Namek também tinha esferas de dragão. Olex, encontre um lugar para descansar. Virando-se, instruiu Olex e os outros a ficarem de prontidão na Terra, e então disse a Goku e outros, este não é o lugar para conversar, vamos primeiro ao Lookout.
MHM. Todos assentiram e olharam com tristeza para a vasta terra cheia de buracos. Essa crise foi definitivamente um desastre sem precedentes para o povo da Terra. Mais de 10.000 alienígenas causaram estragos na Terra, e os danos causados foram imensuráveis. Após perder as esferas do dragão da Terra, não se sabia quanto tempo seria necessário para reconstruir a cidade destruída. Xiae olhou para seus filhos. Os olhos de Xiang, Chili e Meifei brilharam, segurando as mãos e os pés de Tagoma antes de acompanhá-lo enquanto voavam em direção ao Lookout. Torre Corin. Corin respirou fundo. Imortal Corin, o tremor parece ter parado. A batalha acabou? Qual foi o resultado? Satanás olhava nervosamente. Corin acariciou a barba e contou sobre a situação lá embaixo. Felizmente, os Saiyajins chegaram a tempo e resolveram a crise da Terra. Nós vencemos? Satanás não podia acreditar, e após receber a confirmação de Corin, ele desatou em lágrimas e chorou. Corin imortal, os Saiyajins de que você está falando? Quem é? Perguntou um artista marcial de barba grisalha. Ele não tinha lido o romance escrito por Tits e não sabia sobre os Saiyajins no universo. É uma longa história. Corin riu alto, e seus pensamentos voltaram a mais de 30 anos atrás. Naquela época, dois jovens Saiyajins vieram à Terra e formaram uma boa relação. Quem diria que, depois de muitos anos, a Terra seria realmente salva por eles? Em um canto da cidade oeste, o centro da cidade que já havia se transformado em ruínas, uma nave espacial com mais de 30 metros de comprimento estava atracada ao lado das ruínas. O chão além de alguns metros estava todo queimado de negro. Quando Nappa e Vegeta chegaram à Terra, o lugar foi destruído completamente. Toda a área central tinha quase nenhuma terra intacta, exceto o local onde a nave espacial estava atracada. O céu era azul e nuvens brancas flutuavam no céu. Os efeitos da batalha na cidade sul chegaram à cidade oeste, mas o poder da natureza também é muito forte. Logo o céu voltou a se clarear. Preciso rapidamente pegar a nave e seguir imediatamente em direção ao planeta Namek. Enquanto eu conseguir as esferas do dragão deles, esse príncipe terá a oportunidade de superar a Frieza e também superar aquele Xiaia. Pensou Vegeta enquanto voava, o coração fervoroso. Diante do turbilhão rápido e feroz, ele acelerou instantaneamente. Um raio branco de luz explodiu violentamente e, como um raio cruzando o céu, a figura de Vegeta apareceu a centenas de quilômetros de distância num piscar de olhos. No local onde a nave espacial estava acoplada, Vegeta pousou. Naquele momento, a cena diante dele fez seu rosto ficar subitamente preto, e seu rosto sombrio ficou coberto de geada. Ele encontrou uma mulher loira tirando fotos de sua nave espacial com uma câmera, e ela também continuava tirando caneta e papel para escrever e desenhar. Terráqueo, você tem muita coragem. Ignorando o motivo, Vegeta gritou furioso e seu poder vigoroso se transformou em uma tempestade violenta antes de pressionar contra a mulher loira. O ar fez um som de assobio, e a mulher loira foi arrastada pela tempestade antes de cair no chão. O papel, a caneta e a câmera em sua mão caíram no chão. Dragon Ball Legend capítulo 448 Pensamentos de Vegeta. A mulher loira gritou quando o chapéu em sua cabeça voou longe, e o belo cabelo loiro esvoaçava ao vento. Ela se agachou e massageou o bumbum enquanto recolhia os esboços que o vento havia espalhado pelo vento. Depois de reunir todos os esboços, a mulher loira olhou para ele com uma carranca. O que há com você? Por que você está ficando bravo comigo sem motivo? Tits ficou muito bravo. Ela só tirava fotos e desenhava materiais ao lado da nave, e não atrapalhava ninguém. Mas, quem diria que ela seria atacada por alguém sem motivo? Ao olhar para cima, viu que a pessoa que a atacou era um jovem de cabelos espetados e que usava uma peculiar armadura de batalha. Meia Calça levantou suas sobrancelhas e sentiu que a pessoa à sua frente parecia um pouco familiar. Depois que Vegeta cresceu, tanto seu temperamento quanto sua imagem mudaram em comparação com sua infância. Quem é você? Você me parece familiar. A Colante se levantou depois de juntar os esboços. Nesse momento, Vegeta também ficou surpreso ao ver um lampejo de surpresa em seus olhos antes de dizer imediatamente com um olhar indiferente: é você, mulher. Então, acontece que você é terráqueo. Se você não quer morrer, então saia do meu caminho. Vegeta já tinha mostrado misericórdia agora há pouco. Se fosse outra pessoa, já teria sido esmagada por sua onda de energia há muito tempo. Ah, você é aquele garoto. Você cresceu tanto. Tits também lembrou, e de repente gritou.
circulando Vegeta. Seus dedos pálidos apontavam para o peito e os braços de Vegeta. A fragrância deliciosa soprava na ponta do seu nariz, irritando o extremamente orgulhoso Vegeta. Essa mulher mentalmente desequilibrada ainda é desagradável aos olhos como antes. Saiam da frente. Vegeta suportou o impulso de matá-la. Ele empurrou a mulher louca para longe e caminhou em direção à nave espacial. Ei, você é demais. Encontrar um velho amigo e você nem um pouco educado. Meia Calça gritou com os braços cruzados. Brief Family parece ter uma constituição que resiste à passagem do tempo, fazendo ainda parecer uma jovem na casa dos 20 anos. O belo cabelo dourado esvoaçava ao vento, como uma fita dourada. Se ela estiver ao lado de Bulma, ninguém pensaria que as duas têm 11 anos de diferença. Vegeta parou, então bufou friamente e abriu a escotilha da nave sem se virar e entrou. No momento, ele estava com pressa para ir ao planeta Namek e procurar as esferas do dragão e não tinha tempo a perder com essa mulher. Além disso, ele já tinha experimentado antes o quão problemática essa mulher era. Já é magnânimo da parte dele não tê-la matado. Não há necessidade de se envolver com ela. Ronronando, a nave espacial se elevou, enquanto as correntes quentes de ar ascendente levantavam uma rajada de vento. O vórtice rápido e feroz levou embora a areia e a poeira ao redor. A nave espacial subiu reta e, num piscar de olhos, nem mesmo sua sombra pôde ser vista. A Meia Calça bateu no pé dela em insatisfação, murmurando com raiva: desgraçado, você foi embora assim mesmo. Irmã mais velha antes de te mimar foi em vão. Então ela revirou os olhos e sorriu. A personalidade dele continua tão ruim quanto antes, mas eu não esperava que, depois de tantos anos, Vegeta se tornasse um homem forte. Ele ainda trabalha sob o comando do Freeza. É perigoso demais. Não sei se a família Brief é descuidada ou não. A Meia Calça nem percebia o quão perigoso era seu comportamento no passado. O corpo frágil de Tigtes, enquanto Vegeta usasse um pouco de sua força nela, ela poderia ter desaparecido. Da próxima vez que eu vir, tenho que educá-lo direito. Tigtes assentiu, tomando uma decisão. No céu profundo e escuro estrelado, um raio brilhante de luz cruzou a zona gravitacional do sistema solar e logo entrou no universo muito mais profundo. Na nave, após buscar, Vegeta configurou as coordenadas do planeta Namek e definiu o curso da nave, antes de entrar na sala para tomar banho e vestir uma nova armadura de batalha. Kakarot, um guerreiro de baixo nível, é na verdade muito mais forte que esse príncipe, e também há os Saiyajins do planeta Ongsan, todos especialistas. Se esse príncipe não se apressar, eu nem seria páreo para eles. Desgraçado, eu absolutamente não posso deixar algo assim acontecer. Vegeta vestiu a armadura de batalha e refletiu enquanto caminhava. Os Saiyajins que apareceram na Terra causaram grande choque a Vegeta, o que fez ele, um autoproclamado elite, sentir uma espécie de urgência. Em especial, Kakarot teve uma grande melhora apesar de seu talento ser algo que pode ser ignorado, e da súbita erupção durante a batalha. Tudo isso trouxe um choque enorme para Vegeta. Aqueles desgraçados na Terra parecem ter dominado um método para esconder o poder de batalha e depois aumentá-lo de repente em uma batalha. Esse controle é muito meticuloso. Enquanto confunde o inimigo, ele também pode exibir exatamente 100% do poder de batalha. Vegeta ponderou, sentindo como se um raio tivesse atravessado seu coração. Vegeta era um guerreiro inato, e sempre analisava cuidadosamente técnicas que poderiam afetar a situação das batalhas. Com essa análise, ele percebeu a profundidade dos artistas marciais da Terra. Os métodos de luta de Goku e dos outros pareciam um espelho diante dos olhos de Vegeta. Vegeta explorou os pontos fortes da batalha enquanto ajustava suas limitações. O Vegeta do passado, ou a grande maioria dos guerreiros do universo, gostava de usar energia diretamente para atacar. Não é que isso seja ruim, mas desperdiça muita energia, energia que não está sendo totalmente utilizada. As artes marciais dos terráqueos eram mais inclinadas ao controle fino, que estava relacionado ao físico dos terráqueos. Os terráqueos são apenas uma raça fraca comum, e a velocidade de produção de Ki em seus corpos era muito lenta. Isso exigia que os humanos usassem plenamente as quantidades residuais de Ki no corpo durante a evolução de longo prazo, como o Mestre Roshi, o Mestre Mutaito, etc., com poucos vestígios de Ki, podiam usar uma variedade de mudanças estranhas, determinados a não desperdiçar nem um pouco disso. Esses são determinados pelas características de uma raça ou pelo determinismo ambiental.
Seu corpo fraco determinava que a percepção e o modo de desenvolvimento das artes marciais dos terráqueos eram diferentes das civilizações do universo. Mas, todas as rotas levam ao mesmo destino. No entanto, isso não significava que métodos de ataque não convencionais fossem necessariamente ultrapassados, mas no estágio atual, comparado ao controle preciso, o método universal de luta no universo carece de uma espécie de sabedoria nacional, e é mais parecido com um novo rico bárbaro esmagando a presa até a morte com uma arma de caça, em vez de atirar com arma. Além disso, até mesmo os subordinados de Freza são muito mais poderosos que esse príncipe, então pode-se deduzir que o próprio Freza deve ser muito mais poderoso. Mesmo que eu queira derrotar o Freza, ainda não sou forte o suficiente. Se eu conseguir pesquisar as técnicas que o Kakarot e outros usaram, posso ficar ainda mais forte. Com isso, os olhos de Vegeta brilharam. Então, Vegeta se envolveu e refletiu sobre os vários métodos estranhos de luta de Goku e daqueles terráqueos, esperando compreender como esconder a aura e manipular a energia dela. Mas as artes marciais da Terra têm sua própria essência, e não era algo que se compreendia facilmente. O talento de combate de Vegeta era extremamente alto, e existia inteiramente para combate. Com esse pensamento, Vegeta realmente sentiu algo, suas pupilas negras ficando ainda mais escuras. Dragon Ball Legend capítulo 449 partindo em direção ao planeta Namek. Quando a batalha na Terra terminou, Vegeta correu para o planeta Namek, quartel-general do Freeza. Dragon Ball? Será que algo tão mágico realmente existe? Freeza estava sentado em uma cápsula flutuante, com uma expressão frenética no rosto. A destruição inesperada de todo o exército de Tagome o deixou furioso, mas a informação sobre as esferas do dragão fez sua fúria desaparecer. Um senso de urgência e empolgação surgiu em seu coração. As esferas do dragão eram muito importantes. Se eles realmente existissem, então trocar a vida de Togoma e seu exército por conhecimentos sobre a existência das esferas do dragão valia a pena. Senhor Dodoria, você já ouviu falar das esferas do dragão? A cápsula flutuante de Freeza pousou, e um par de olhos demoníacos vermelhos sangue encarou Dodoria. Dodoria balançou a cabeça de lado. Vossa Majestade, este subordinado nunca ouviu falar disso. Se essa informação é verdadeira ou não, ainda precisa ser investigado. É só que o exército de Tagoma foi aniquilado na pequena terra, então também precisamos prestar atenção a isso, assim como aqueles que mataram Tagoma. Freeza acenou com a mão, ignorando as palavras de Dodoria. Nem todos esses assuntos são importantes. Quanto à morte de Tagoma, ele só pode se culpar por não ser suficientemente forte. Os fracos não precisam existir, mas a informação sobre as esferas do dragão deve ser confirmada, pois é muito importante. As pupilas vermelhas como sangue se viraram e olharam pela janela. O coração de Freeza, que sentia qualquer coisa há muito tempo, de repente tremeu. Se a informação da Terra fosse verdadeira, então a morte de Tagoma poderia ser considerada uma grande contribuição. Nesse momento, Balf, com rosto de sapo, disse: alguém do outro lado do comunicador disse que o criador das esferas do dragão é parente de um Namekiano morto. Como os Namekianos morreram, não existem mais esferas de dragão na Terra. Em outras palavras, talvez as esferas do dragão tenham sido criadas por Namekianos. Ouvi dizer que os Namekianos têm magia mística, que antes não era levada a sério, e agora acho que pode ser a habilidade de criar esferas do dragão. Boa informação, Sr. Balf. Guardas, preparem uma nave espacial para o planeta Namek imediatamente. Este rei irá pessoalmente desta vez. Freeza riu e estreitou os olhos. Quanto às esferas do dragão, itens muito mágicos, ele não ficaria aliviado se alguém cuidasse disso, então decidiu fazer a viagem ao planeta Namek. Como governante da área norte, as ambições de Freeza se parariam na pequena área norte. Seu objetivo era o universo inteiro. Se a informação sobre o planeta Namek fosse verdadeira, então ele poderia obter a vida eterna, permitindo que governasse todo o universo por muito tempo. Enquanto alimentava esses pensamentos, o corpo de Freeza explodiu em fortes ventos astrais prateados. Sim, Rei Freeza, vou mandar as pessoas prepararem imediatamente. Balf sorriu e procurou alguém para preparar a nave. Como conselheiro militar de Freeza, o que era mais importante do que fornecer informações e consultas ao Rei Freeza? Só quando suas sugestões fossem valorizadas por Sua Majestade seu status seria sólido. Freeza sentiu e se virou para Balf.
Entre em contato com Shizumi e diga para ele vir comigo ao planeta Namek. Ele pode ser necessário. Vossa Majestade, Shizumi está atualmente reprimindo a rebelião na região leste. Disse Dodoria. Frieza olhou para ele e disse, Senhor Dodoria, não há nada mais importante do que as esferas do dragão agora. Para conseguir as esferas do dragão sem que nada dê errado, fazer as coisas assim vale a pena. Enquanto esse rei conseguir as esferas do dragão, todo o universo estará para sempre sob seu domínio. Dodoria se recuperou e concordou com uma expressão de empolgação. Sim, obter as esferas do dragão vem primeiro, outras coisas não são importantes. Dodoria também entende que sua autoridade veio do rei Frieza. Enquanto o rei Frieza pudesse permanecer governante, sua autoridade nunca diminuiria. Depois de um tempo, Dodoria disse, Vossa Majestade, os irmãos Abicado nas regiões norte e oeste, quer que eles também vaiam. Os dois. E este rei não ficará tranquilo. Entendido, eles não serão notificados. Dodoria ainda tinha alguma habilidade de discernimento. Como o rei Frieza não gostava muito dos irmãos Abicado, ele não pediria problemas. Além disso, quando Abu e Kado assumiram o comando da Força Frieza como substitutos, nunca pensaram nele em Balfe. Agora que a sorte mudou, Abu e Kado gradualmente receberiam o que merecem. Majestade, você vai cuidar dos assuntos da Terra depois que retornar do planeta Namek? Balfe perguntou. Vamos conversar sobre isso depois. Eles são só uns gafanhotos na corda e não vão pular por muito tempo. Frieza acenou com a mão, despreocupado. Porque ele levaria a sério pessoas com apenas algumas centenas de milhares de poder de batalha. No entanto, o cara que matou Tagoma havia despertado parte do interesse dele, mas só um pouco. Tem também aquele idiota do Vegeta, que está tentando encontrar esse rei. E é hora de ele ver o lado implacável desse rei. Espero que ele não sinta muito desespero até lá, senão vai ser entediante. Pensou Frieza com um sorriso malicioso, mas de repente percebeu que Vegeta também devia saber das informações do Namekiano. A expressão de Frieza mudou drasticamente, e ele gritou, não é bom, não podemos deixar aquele desgraçado do Vegeta assumir a liderança. O céu estrelado da parte norte da área norte. Abu também recebeu a notícia da morte de Tagoma. Felizmente, o dispositivo de escuta foi colocado no comunicador de todos, senão eu não teria descoberto informações tão importantes. As esferas do dragão não podem cair nas mãos de Frieza. MHM, o planeta Namek está localizado na periferia da área norte, não muito longe do centro do universo. Isso é desvantajoso para mim devido à minha localização atual, mas obtive os destroços de uma nave espacial na casa da Patrulha Galáctica. Embora a tecnologia da nave deles ainda não tenha sido totalmente decifrada, seria fácil correr para o planeta Namek antes de Frieza. As esferas do dragão serão nossas, Abicado. Abu há muito tempo nutria pensamentos rebeldes em seu coração. No entanto, depois que Frieza voltou, sua força superou as expectativas deles, e eles não tiveram escolha a não ser ceder. Mas, a notícia das esferas do dragão foi como um pavio, acendendo as ambições de Abicado. Irmão, precisamos pegar as esferas do dragão. Do outro lado do comunicador, Kado, que estava longe, na parte oeste da área norte, disse. Sim, embora Frieza seja forte, ele não sabe o quão fortes ficamos quando nos fundimos. Se planejarmos com cuidado, talvez possamos capturar totalmente as forças de Frieza. Abu sorriu maliciosamente. Força poderosa gera ambições fortes. Depois de provar a suprema autoridade de governar o mundo, tão viciante quanto o gosto das drogas, Abicado esqueceram o horror de Frieza. Não era que tivessem esquecido, mas não conheciam o verdadeiro poder de Frieza. A força de Frieza em estado normal já era muito assustadora, mas os irmãos Abicado também haviam escondido sua técnica suprema. Frieza também pode saber pouco sobre esse movimento, mas ninguém jamais os viu usá-lo completamente, já que todos que o viram foram mortos por eles. As cores da pele de Abicado eram azul e vermelho, respectivamente. Ambos eram obesos e tinham antenas carnudas no topo da cabeça. Eles não pareciam poderosos nem um pouco. No entanto, não era prudente subestimá-los por causa da aparência. Sozinhos, suas forças não superavam as de Tagoma, mas quando se fundiam, até mesmo Frieza teria que evitá-las. Afinal, na obra original, eles eram poderosos o suficiente no futuro para serem comparáveis a Frieza. Claro, o Frieza em questão aqui era aquele que não havia treinado,
tendo apenas 120 milhões de poder de batalha em seu auge. Além disso, a força dos dois irmãos ainda não havia atingido o auge, que estava longe do Freeza da obra original. Irmão, vamos partir separados. Vitória ou derrota será decidida de uma vez só. Não podemos deixar Freeza nos antecipar. Cadu soava ansiosa. Eles apostavam que, uma vez que conseguissem as esferas do dragão, poderiam imediatamente dominar Freeza e se tornar o verdadeiro governante. No entanto, se perdessem a aposta, seus fins poderiam ser previstos. Felizmente, eles tinham uma tecnologia de nave ainda mais avançada, fazendo com que sentissem que suas chances de vitória ainda eram altas. Sim, partam imediatamente. Abu respondeu. Agora, vitória ou derrota podiam ser decididas no instante. Era muito importante assumir a iniciativa. Desta vez, o fascínio das esferas do dragão era enorme, deixando-os dispostos a correr grandes riscos. É uma pena que Abu e Kado tenham sido espertos demais para o próprio bem. Eles não sabiam que Freeza podia realizar 3 transformações. Dragon Ball Legend capítulo 451 Mês Terra. Embora os alienígenas tenham sido repelidos e as pessoas celebrassem a fuga da Terra de outra calamidade, os habitantes do planeta enfrentavam uma situação preocupante marcada por muitos ferimentos. A reconstrução não pôde ser feita em 1 ou 2 dias. Mas isso era muito melhor do que a perspectiva da Terra cair nas mãos do inimigo. Atenção! Como centro da Terra, este lugar era sagrado e renomado, e pessoas comuns podiam pisar nele. Só depois que a ansiosa Bulma soube pelo Sr. Popo que o inimigo havia sido repelido é que seu coração nervoso se acalmou. Mas, apesar disso, Bulma ainda estava preocupada antes mesmo de ver Goku e os outros. Antes, ela se preocupava com a invasão da Terra, mas agora temia que Goku e outros pudessem se ferir gravemente. Ela ficou na beira do Lookout, esperando que eles chegassem. Depois de um tempo, várias figuras apareceram de longe e pousaram em Lookout. Os olhos azul-arroxados de Bulma notaram Goku e Gohan voltando em segurança, e ela sorriu e os cumprimentou feliz. É ótimo que vocês tenham voltado sãos e salvos. Ela olhou para o lado e viu que Chiaya também havia chegado, então fez um gesto amigável. No entanto, ela não viu Piccolo. Tio Piccolo morreu para me proteger. Gohan parecia abatido, lágrimas escorrendo pelo rosto. Goku disse, se não fosse por Piccolo, Gohan não teria sobrevivido. Sim, é graças a ele. Bulma suspirou emocionada. Embora Piccolo não fosse muito agradável aos olhos, ele era vizinho deles por tantos anos, e Gohan foi ensinado por ele. Além disso, na batalha, se não fosse Piccolo, Gohan não sobreviveria antes da chegada dos reforços. Assim, a morte de Piccolo também tocou muito Bulma. Na verdade, desde que o Rei Piccolo morreu nas mãos de Goku, o novo Piccolo não havia ferido nenhum ser humano. Em vez disso, ele protegeu a Terra muitas vezes, e nem mesmo as contribuições de Kami podiam ser comparadas às dele. Depois da morte, ele deveria poder ir para o céu. Na verdade, Piccolo tem uma chance de ressuscitar, disse Tien Shinhan. O quê? Todos olharam para Tien Shinhan, mas Kuririn balançou a cabeça e disse, não existem esferas de dragão na Terra. O que mais há para ressuscitar Piccolo? Aos olhos de Kuririn, só as esferas do dragão podiam trazer as pessoas de volta à vida, e as esferas do dragão da Terra haviam desaparecido com a morte de Piccolo. Do outro lado, Chiaya olhou para Tien Shinhan com uma expressão de surpresa, sem saber o que sabia. Tien Shinhan olhou para todos e disse, a Terra não é o único lugar no universo que tem esferas de dragão, há também outro lugar onde eles existem. Piccolo não era realmente um terráqueo? Ele é de outro planeta chamado Planeta Namek, onde vive o misterioso Namekian. Existem esferas de dragão mágicas no planeta Namek. Depois que eu e Xiaotsu deixamos o planeta Ongsan, acidentalmente nos perdemos e caímos no planeta Namek, e então obtivemos grande poder com a ajuda do grande ancião dos Namekianos. Tien Shinhan narrou o que sabia em detalhes. Chiaya assentiu ao ouvir isso. Agora ele entendia por que Tien Shinhan era mais forte que Goku. Aconteceu que seu potencial havia sido desbloqueado pelo grande ancião dos Namekianos. No fim das contas, o potencial de um terráqueo não podia ser comparado ao de um Saiyajin. Mesmo depois que o potencial de Tien Shinhan foi desbloqueado e ele passou por um treinamento rigoroso, ele era só um pouco mais forte que Goku. Pode-se muito bem perceber que a disparidade de poder diminuiria se Goku e os outros continuassem treinando. Ótimo, tio Piccolo pode ser ressuscitado. Ninguém entre eles era mais feliz que Gohan.
As lindas sobrancelhas de Bulma se franziram, e ela perguntou onde ficava o planeta Namek. Tien Shinhan respondeu com sinceridade. A distância entre o planeta Namek e a Terra é extremamente grande. Se uma nave comum do universo for usada, ela precisará de um mês para chegar lá, mas se a nave do planeta Unison for usada, a viagem levaria apenas 4 a 5 dias. Não há necessidade de pressa. Antes disso, aumente sua força primeiro. Você pode parecer muito poderoso, mas aos olhos dos melhores especialistas do universo, você é fraco demais. Xiaia disse, derramando água fria sobre suas esperanças. De acordo com a previsão de Bardock anterior e a situação atual, Xiaia podia perceber o perigo da viagem ao planeta Namek. Não é à toa que Bardock disse que Goku se transformaria em Super Saiyajin no planeta Namek. Parece que Frieza já sabe sobre as esferas do dragão e está a caminho do planeta Namek. Mas, segundo a última previsão de Bardock, a pessoa que vai forçar Goku a se tornar Super Saiyajin não é Frieza, mas outra pessoa. Isso deixou Xiaia confuso. De fato, somos muito mais fracos que esses alienígenas. Mas, se não corrermos para o planeta Namek, outros não iriam correr até lá antes de nós? Dessa vez, Yanshi estava um pouco preocupado. Não se preocupe, eu te levo com transmissão instantânea quando chegar a hora. Você pode chegar ao planeta Namek num piscar de olhos, disse Xiaia com indiferença. Essa viagem ao planeta Namek era algo que ele absolutamente precisava fazer também. Afinal, ele já prometeu ao grande ancião do planeta Namek que, quando o planeta Namek estivesse em perigo, ele interviria para ajudar o planeta Namek. Agora, ele sabia que era hora de cumprir sua promessa. Então, podemos ficar tranquilos. Eles conhecem a habilidade de transmissão instantânea de Xiaia, então todos sorriram enquanto a pressão em seus corações desaparecia. De repente, a voz de Nótica ecoou em seus ouvidos. Senhor, você acabou de falar sobre o movimento transmissão instantânea. Não é essa a habilidade única do planeta Yardrat? Quem está falando? Bulma pulou de choque. Relaxa, esse é o Kai-sama, Goku o confortou. Xiaia não se surpreendeu com os bisbilhotes de Notikai, e sorriu. Não exatamente, mas minha habilidade de transmissão instantânea é parecida com a do planeta Yardrat. O Kai do Norte disse, então, estou aliviado. Quando você falou sobre o planeta Namek agora há pouco, eu observei e encontrei o Frieza levando subordinados para lá. Eles chegaram ao planeta Namek em cerca de um mês. Os lábios de Xiaia se curvaram levemente antes de seu semblante ficar sério. Um mês, hein? É quase o mesmo tempo. Então chegaremos ao planeta Namek um passo antes de Frieza. No próximo mês, vou treinar duro. Goku bateu nas mãos com uma expressão séria. A propósito, vou entregar Tagoma para você. Deixe que ele acompanhe todos vocês no treinamento. Pode ser considerado como uso de resíduos. Vou deixar os esquadrões Saiyajins vigiar de lado. Você pode aproveitar esse mês para treinar bem, mas o local de treinamento não pode ser a Terra. Xiaia, estamos te incomodando. Está tudo bem. Também quero ver o quão poderoso Frieza se tornou. Xiaia balançou a cabeça e então pegou emprestada a câmara do tempo hiperbólico do Sr. Popo, pretendendo trancar seus 3 filhos dentro para treinar. Certamente, de acordo com as regras da câmara do tempo hiperbólica, apenas 2 pessoas podem entrar por vez, e não mais que por 2 dias. Caso contrário, a saída será fechada. No entanto, a força atual de Xiaia era comparável à do Super Saiyajin 3. As regras da câmara do tempo hiperbólica não tinham efeito sobre ele. Mesmo que a saída se feche, ele pode quebrar a dimensão e sair correndo. Quando Xiaia estava prestes a entrar na câmara do tempo hiperbólica, Norte-Kai o deteve. Senhor, posso lhe fazer uma pergunta? Pode perguntar, disse Xiaia. Bem, não sei porquê, mas consigo sentir uma aura misteriosa no seu corpo. Sua dimensão parece ser diferente dos outros Saiyajins. Pode me dizer por quê? Norte-Kai ficou confuso. Ele realmente conseguia ver uma dimensão que não era mais fraca que a dele em um mortal. Embora a aura fosse muito tênue, ele ainda a percebia. Dragon Ball Legend capítulo 451 Treinamento fechado. Não era impossível para um mortal treinar até se tornar um deus, mas normalmente era um kami de baixo nível semelhante a um deus da terra. Esse Saiyajin, porém, sua dimensão não era menor que a de Notikai. O que isso significava? O status de Xiaia não era menor que o de Kai responsável por um quarto do universo. O status de um deus tão alto
Se você quer alcançá-la por meio do treinamento, é impossível sem experiências árduas. Por isso, Nortica estava ainda mais curioso sobre esse Saiyajin, que afirmava ser o líder do planeta Onsan. Ele sabia que esse Saiyajin era muito forte, forte o suficiente para igualar Frieza. Se Shiar estivesse disposto a ajudar a eliminar Frieza, então a paz na área norte logo se tornaria realidade. Shiar parecia saber o que Nortica estava pensando. Ele sorriu indiferente e pronunciou um nome que fez Nortica tremer de medo. Deus da destruição, Berus. Eu já treinei na casa dele. Então, ignorando o atônito Kai do Norte, ele conduziu as crianças até a Câmara do Tempo Hiperbólica. Deus. Deus da destruição Berus. Então é assim que é. Não é à toa que ele é tão misterioso. Acontece que ele ficou na casa do Berus-sama. Deus da destruição Berus, suspiro. Nortica de repente ficou distraído, com arrepios surgindo por todo o corpo. Toda vez que ouvia falar do Deus da destruição, seu coração palpitava violentamente, e o medo dominava seu interior. Ninguém relacionado ao Deus da destruição era simples, e mais importante, ele estava incerto quanto à atitude do outro. Suas opiniões anteriores cessaram. Pai, para onde você está nos levando? Mei Fei perguntou infantilmente, enquanto caminhavam pelo corredor sinuoso há muito tempo. As numerosas bifurcações no caminho os deslumbravam, assim como estátuas de formas estranhas. Ela já não conseguia entender de onde eles tinham vindo. Xiaia disse, vou te levar para a Câmara do Tempo Hiperbólica. Um ano dentro é apenas um dia fora de casa. É tão mágico assim? Claro. Você pode ficar dentro de casa o tempo que quiser, disse Xiaia com um sorriso. No entanto, quando soubessem as condições de vida lá dentro, se conseguissem permanecer dentro por um ano inteiro, ele agradeceria a Deus. Conduzindo as crianças animadas até a Câmara do Tempo Hiperbólica, Xiar empurrou a porta, e os quatro entraram. Por causa da violação das regras da Câmara do Tempo, sua porta foi completamente selada depois que eles entraram. Ei, a porta sumiu. Olhando para o vasto mundo branco e vazio, Chili descobriu de repente que a porta por onde eles vieram havia desaparecido, e o interior já era outro espaço dimensional. Mesmo que outra pessoa entrasse na Câmara do Tempo Hiperbólica, não seria neste mundo. Simplificando, eles haviam sido exilados do espaço. Ok, comece o treinamento. A pressão atmosférica aqui é muito baixa, e o ar é quente e seco. Ajuste seu ritmo durante o treino. Não se deixe desidratar. Você consegue ver aquele palácio de 2 andares ali? É lá que você vai comer e dormir. Na Câmara do Tempo Hiperbólica, normalmente a comida é água limpa e farinha seca, que é armazenada na sala de armazenamento. Ao mesmo tempo, Xiaoyan os lembrou. Claro, ele sempre tinha algumas iguarias exóticas guardadas em seu espaço dimensional, mas escolheu não tirá-las naquele momento. Os rostinhos das crianças desafundaram ao ouvirem que as condições eram tão difíceis. Pai, as condições aqui são muito ruins. Vamos trocar de lugar? Xiaoyan disse com uma expressão séria. Impossível. A saída foi lacrada. Sabe, suas mães e eu também treinamos aqui quando crianças. Se você nem consegue lidar com esse nível de ambiente hostil, como vai ficar mais forte no futuro? Se você se comportar bem, talvez eu te dê algumas recompensas. Depois disso, Xiaoyan tirou um prato de pato assado do espaço dimensional. O aroma tentador fez as 3 crianças babarem, e então elas olharam, impotentes, enquanto Xiaoyan colocava o carro de volta no espaço dimensional. Treine bem, e quando atingir meu padrão, eu te deixarei sair. Pai, você é mau. Vou voltar e contar para a mãe, disse Xiang. Pode falar, a oportunidade de recompensa de Xiang será reduzida. Xiaoyan disse com um sorriso. Não. Xiang olhou para o céu e gritou, implorando por misericórdia, fazendo Chili e Mei Fei rirem. Nos dias seguintes, as crianças começaram a treinar sob a orientação de Xiaoyan. As crianças tinham uma boa base. O treinamento na Câmara do Tempo Hiperbólica poderia ser considerado uma oportunidade para eles enfrentarem seus próprios limites. Xiaoyan não exigia que eles rompessem muito em seu poder de batalha. Ele só queria que entendessem que, às vezes, ao enfrentar ambientes adversos, o temperamento do espírito é ainda mais importante. Xiaoyan estava ensinando a combinação das artes marciais da Terra, das artes marciais do planeta Ongsan e das artes marciais do planeta Metamor. Havia grandes diferenças entre várias artes marciais, mas também havia lugares onde elas se conectavam. Durante o treinamento,
Xiaia também criou compressão de espaço para eles de acordo com a sua habilidade. Afinal, 10x gravidade na câmara do tempo hiperbólica não era difícil para eles suportarem. É preciso saber que a gravidade do planeta Ungsan sozinha era 10 vezes maior que a da Terra. O físico dos Saiyajins era muito robusto, mas se permanecessem em um ambiente de baixa gravidade por muito tempo, a resistência do corpo deles diminuiria gradualmente. Depois que Xiaia exerceu compressão de espaço, as três crianças tiveram dificuldade para dar um passo. As crianças cerraram os dentes e resistiram à pressão, pouco a pouco. Gotas cristalinas de suor escorriam e caíam no chão, transformando-se em vapor quente. Xiaia assentiu levemente e olhou para as crianças seriamente. Ele sabia que o crescimento de seus filhos ainda estava em sua infância. No momento, ele estava lançando uma base sólida para eles e dando teorias maduras, para que pudessem avançar muito no futuro. Com base na situação de Xiang, Chili e Meifei, Xiaia elaborou planos de treinamento e depois os ensinou pessoalmente. Xiang, sua velocidade de ataque está muito lenta. Ao defender contra Chili, não foque apenas na defesa, deixe um pouco de força para atacar também. Ok, vamos reconstruir um pouco seus corpos. Mantenha seu centro de gravidade. Xiaia apontou as falhas nos corpos das crianças, mas para Meifei, Xiaia usou outro método. Afinal, Super Saiyajin lendário é diferente de um Saiyajin comum. O poder do Super Saiyajin lendário cresceu rápido demais. Era impossível para ela compreender claramente cada centímetro de sua força como Chili, então ele planejava instruir Meifei a exibir sua energia em técnicas de ataque, criando a maior destruição. Havia duas formas de Super Saiyajin lendário Super Saiyajin. Uma era a forma comum de Super Saiyajin quando ela é suprimida. Nessa forma, a força é incompleta, e a aparência é a mesma de um Super Saiyajin comum, e a outra é a forma lendária Super Saiyajin, onde o cabelo é verde, a aura também é verde, e dessa vez a destrutividade é mais forte, podendo perder a razão muito facilmente. Xiaia agora está começando a lançar as bases para a transformação lendária de Super Saiyajin de Meifei. Depois que Xiang, Chili e Meifei começaram um treinamento constante, Xiaia também mergulhou no estudo do método para quebrar o Super Saiyajin 3. Ele ficou tempo demais no Super Saiyajin 2. Originalmente, ele ficou na fase Super Saiyajin 1 por 8 anos, e chegou ao Super Saiyajin 2 de uma só vez, superando Goku e outros. Mas agora ele já está no estágio Super Saiyajin 2 há quase 10 anos, o que é mais tempo do que no estágio Super Saiyajin 1, e a força que ela pode demonstrar não é mais fraca que a do Super Saiyajin 3. O acúmulo de energia já atingiu o limite de um avanço. O tempo passou. A cada dia, os filhos de Xiaia cresciam, e o próprio Xiaia sentia que o avanço para o Super Saiyajin 3 estava cada vez mais próximo. Logo um ano se passou na Câmara do Tempo Hiperbólica. Um dia, seus filhos não suportaram mais a solidão na Câmara do Tempo Hiperbólico e clamaram para sair. Naturalmente, Xiaia não insistiria mais, então toda sua força convergiu para formar uma passagem da Câmara do Tempo Hiperbólica para o mundo exterior. Dragon Ball Legend capítulo 452 chegando ao planeta Namek. A reconstrução da Terra ainda estava a todo vapor. Para Goku e outros, Xiaia e seus filhos desapareceram por apenas um dia. Sentindo as auras na Terra, ele não encontrou Goku nem outros. Eles levaram os feijões Senzu e a máquina da gravidade para um planeta próximo para treinamento, respondeu o Sr. Popo. Os planetas de vida próximos à Terra haviam sido conquistados por Kui. Então, Goku e outros foram para um planeta primitivo e desolado pertencente a feras selvagens. A viagem durou apenas um dia com a nave espacial do planeta Ongsan. Xiaia sentiu e percebeu que Bulma também os havia seguido. Eles realmente tinham um bom relacionamento matrimonial. Ela e Goku realmente eram um par feito no céu. Após se despedir do Sr. Popo, Xiaia voou para o Reino Mortal, transferiu os Saiyajins que ficaram na Terra de volta ao planeta Ongsan e esperou pelo dia em que iriam para o planeta Namek. O tempo passou, os dias voaram e, num piscar de olhos, quase um mês se passou. Neste dia, Xiaia teleportou-se para o planeta mais próximo da Terra, um planeta chamado Planeta Aeolizin. Ele foi acompanhado por seus 3 filhos. Ele iria para o planeta Namek, também porque ele pretende que o grande ancião desbloqueie seu potencial. No passado, durante o treinamento na Câmara do Tempo Hiperbólica,
Xiang e Shili haviam alcançado 90.000 de poder de batalha, e o poder de Meifei subiu diretamente para 300.000, o que era o dobro do valor anterior. No planeta Eolizin, Tagoma foi chutada como um saco de areia por Goku, Tien Shinhan, Kuririn, Yancha e os outros. Uma série de explosões se conectou em linha reta, na trajetória de onde Tagoma voou. Enormes nuvens de cogumelo em chamas se ergueram por todo o caminho. O rosto de Tagoma estava sombrio, era como se a água fosse escorrer dela. Seu coração sangrava, e a tristeza o dominava. 4x Kaioken. Goku gritou alto, e um poder de batalha muito maior que o de Tagoma se sobrepôs a ele. O corpo de Goku emitiu uma luz vermelha escura antes de piscar, e imagens ilusórias de remanescente piscaram algumas vezes. Tagoma foi novamente lançado incontrolavelmente para o ar. De repente, Tien Shinhan gritou, 5x Kaioken. Os músculos do corpo dele se contraíram, e as veias azuis na testa se dilataram. Tien Shinhan exerceu seu poder máximo. 600.000 de poder de batalha jorraram, fazendo o planeta inteiro tremer ferozmente. Ótimo, 5x Kaioken é quase o limite de um humano. Kuririn e Yancha observavam com inveja de lado, com brilhos deslumbrantes nos olhos. Até agora, eles basicamente dominavam apenas o 3x Kaioken, o que não era nada comparável a Tien Shinhan e Goku. Não necessariamente. O irmão sênior Goku, como Saiyajin, tem um físico muito mais forte que os terráqueos. Talvez ele já tenha aprendido secretamente um múltiplo superior de Kaioken há muito tempo, disse o Shishi de cabelos longos suavemente, com uma voz de jade. Kuririn sorriu silenciosamente e assentiu. Que Goku adora segurar alguns truques. Talvez ele realmente tenha desenvolvido um nível superior de Kaioken. Kakarote. Acho que 10x Kaioken é certamente possível, disse Chiaya, que de repente apareceu na frente de Kuririn e dos outros. Um Kuririn atônito cumprimentou e perguntou, 10x Kaioken. Isso é algo que um corpo humano pode suportar? Chiaya sorriu misteriosamente e não respondeu. Na obra original, com o poder máximo de Goku, ele podia exercer 20x Kaioken. Chiaya não sabia o que Goku havia dominado atualmente, mas com a ajuda do feijão Senzu, 10x certamente é possível. Kakarote, Tien Shinhan, não há mais necessidade de manter esse alienígena, acabar com ele imediatamente. A voz retumbante de Chiaya ecoou até ele. Eles estavam prestes a partir para o planeta Namek. Tagoma cumpriu seu dever como parceiro de treinamento, então era hora de enviá-lo para o inferno. Quando Goku e Tien Shinhan ouviram Chiaya, ficaram chocados. No entanto, eles não tinham nenhuma simpatia por Tagoma e o atacaram imediatamente. O rosto de Tagoma ficou pálido, e seu coração tremeu ferozmente. Eu vou morrer. Tagoma procurava desesperadamente uma rota de fuga, mas seu poder era inútil aos olhos de Goku e Tien Shinhan, ambos usando Kaioken. Goku e Tien Shinhan agiram. Kamehameha e Dodonrai se entrelaçaram e varreram, e ambos colidiram para explodir em uma luz deslumbrante. Tagoma gritou, impotente, mas antes que pudesse terminar de falar, foi despedaçado pela tempestade de energia furiosa e implacável, carregando arrependimento e relutância. Quando o principal culpado que perturbou a Terra se transformou em cinzas, Goku suspirou aliviado e cancelou o estado Kaioken. Ele olhou para Chiaya, que voava até ele. Chiaya, você vai nos levar ao planeta Namek? Professor, chamou Tien Shinhan respeitosamente. Sim, vamos para o planeta Namek agora. É hora, o exército de Frieza chegará em breve. Vamos afastar os Namekianos antes que Frieza corra até lá. Assim, ele teria ficado feliz em vão, disse Chiaya com um sorriso. Então, o tio Piccolo pode ser ressuscitado, Gohan disse animado. Sim. Nesse momento, Chili contornou Gohan e balançou a cabeça com desprezo. Papai sempre diz que seu potencial não é pior que o nosso, mas seu poder de batalha é só 25.000. Não é nada extraordinário. Bang. Chiaya deu um tapa brusco na cabeça da filha e repreendeu brincando. Se você não treina na Câmara do Tempo Hiperbólica há um ano, talvez não seja comparável a ele. Após uma pausa, ele disse a todos, com licença, o garoto não sabe como se comportar. Todos riram. Claro, eles não se rebaixariam ao nível de uma menina de 4 ou 5 anos, mas ao olhar para Chili, as expressões em seus olhos ficaram estranhas. Olhe para essa criança, tão jovem, ela já tem várias dezenas de milhares de poder de batalha. Quanto a eles mesmos, eles treinavam há tantos anos, mas ainda tinham apenas algumas dezenas de milhares de poder de batalha. Realmente não dava para comparar.
Todos conversaram animadamente. Então Xiae lançou a transmissão instantânea e levou todos para o planeta Namek. Bulma seguiu novamente. Uma vasta pradaria. A brisa soprava levemente, e o vento claro trazia uma fragrância única da gramada. A vegetação no planeta Namek é muito escassa, e a maioria dos lugares tem rochas rachadas nuas. Xiae apareceu em um planalto do planeta Namek com todos. Por causa do terreno elevado, embora o planeta Namek tenha muito sol o ano todo, ele era tão desolado quanto um deserto porque não tinha água. Na verdade, Xiae não entendia. O poder das esferas do dragão não poderia superar os poderes do Criador, mas melhorar um pouco o ambiente de um planeta não deveria ser difícil. Porque o grande ancião não faz por Unga realizar tal desejo. Em vez disso, ele fazia os Namekianos carregarem água diariamente e levassem a vida como um monge ascético. Este é o planeta Namek. Olhando para as cenas desoladas, que se estendiam até onde os olhos alcançavam, havia nuvens brancas suaves flutuando no céu verde esmeralda, e Bulma instintivamente tirou o equipamento de pesquisa para checar a situação da atmosfera. A atmosfera contém 0,1% mais oxigênio do que a atmosfera terrestre, e a concentração de dióxido de carbono também é maior do que a da Terra. As condições naturais do planeta Namek são bastante duras. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.